Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui no Tiradentes Online. Vamos dar início ao nosso curso de legislação para o concurso da Polícia Militar e também para o concurso do Corpo de Bombeiros. Como eu já falei na introdução, uma disciplina importante para você que está se preparando para esse concurso que está por vir. Brevemente, acreditamos que no começo de 2016 o concurso vai acontecer. Antes de qualquer coisa, a gente tem que orientar e direcionar os estudos para que você faça, na verdade, a escolha correta quanto ao material que você deve estudar, o material que você deve utilizar, para que não haja qualquer equívoco da sua parte quanto à preparação inicial para esse concurso. Concurso que é importante ter o conhecimento da disciplina, porque é uma disciplina que muitas vezes ela cai com muitas questões na prova, então dê bastante atenção, exercite muito essa disciplina. A melhor forma de você assimilar o conteúdo é fazendo exercício, quanto mais exercício melhor. Vamos dar início ao nosso curso, indo aqui para a lousa para acompanhar aqui algumas orientações básicas, orientações iniciais, quanto à legislação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Como eu falei, é importante você direcionar para aquilo que está previsto no edital. A previsão do edital, logicamente, vai trazer as leis que devem cair na prova e, baseado nessas leis, é que você vai preparar o seu material de estudo e vai focar, logicamente, no que está previsto no edital. Não adianta você estar fugindo da previsão do edital. Outra coisa muito importante é você saber direcionar dentro do conteúdo o concurso que você vai fazer. Se você vai fazer um concurso para oficial, logicamente que tudo que se referir a oficial na legislação, você vai dar uma atenção maior. Não que você não veja nada relacionado à praça, mas é importante você direcionar. Se eu vou fazer um concurso para soldado, eu vou dar uma atenção maior para o que se refere à praça e vou, logicamente, deixar um pouquinho mais de lado o que se refere ao oficial. Se eu vou fazer um concurso para PM, logicamente que as disposições relativas ao Corpo de Bombeiros, eu não vou dar tanta atenção, mas tem que ver, tenho que ter um conhecimento básico. Se for o contrário, se eu vou fazer um concurso para o Corpo de Bombeiros, eu já deixo um pouquinho de lado o que se refere a PM e vou lá para o conteúdo, para os itens que se referem basicamente ao Corpo de Bombeiros. Só para citar, nós temos a CPO, Comissão de Promoção de Oficiais, ou a CPP, Comissão de Promoção de Praças. Logicamente, se eu vou fazer um concurso para praça, mais atenção para a CPP. Se eu vou fazer um concurso para oficial, mais atenção para a CPO. Se eu vou fazer um concurso para PM, existe uma regra para a CPO da PM e uma regra para a CPO do bombeiro. Aqui também eu vou fazer a divisão PM e bombeiro. Da mesma forma aqui, eu vou ter uma CPP, Comissão de Promoção de Praças da PM, e outra para o bombeiro. Assim, eu direciono bem o meu estudo. O outro item que deve ser bem pensado para quem vai se preparar para esse concurso é ter materiais atualizados. Muitas vezes, você pega o material para estudar, até as próprias videoaulas do Capitão Wagner, se você pegar videoaulas antigas, você vai assimilar conteúdos de forma diferente e vai acabar errando muitas questões na prova. Apostilas antigas, a legislação ela muda quase que constantemente. Agora, em 2015, a gente já teve a alteração do Estatuto, já tivemos a alteração do Código Disciplinar, então é importante que você mantenha o seu material sempre atualizado para evitar de estar cometendo qualquer falha na hora de acertar suas questões. Começando aqui o nosso curso, a gente tem um primeiro artigo da Lei 13.407, que é uma lei de 2003, é uma lei já bem antiga, o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros é de 2003, e no seu primeiro artigo ele já diz qual é o conceito dessa lei. Esta lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Então, são duas instituições sob a mesma legislação, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Corporações essas organizadas, olha só, com base na hierarquia e na disciplina. Desse primeiro artigo, o que tem de mais importante é o conceito de hierarquia e disciplina que a gente vai ver daqui a pouco. Dispõe também sobre o comportamento ético dos militares estaduais e, além do comportamento, ela vai estabelecer os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais. Voltando aqui para a nossa imagem, o que eu posso afirmar para vocês? Que desse primeiro artigo, que é um artigo extremamente importante, vai ter que focar no conceito de hierarquia e disciplina. Muitas vezes o próprio militar ele acaba se equivocando. Ele acha que disciplina é uma coisa que, na verdade, é hierarquia. Acha que hierarquia é uma coisa que, na verdade, é disciplina. Há uma troca desses conceitos. É a CESP, que é uma das organizadoras que mais faz esse concurso, ela adora fazer esse trocadilho para que você possa errar essas questões. Além disso, o artigo 1º já diz, caso você quebre a hierarquia e a disciplina, ou a hierarquia ou a disciplina, você vai ser submetido a um procedimento disciplinar. Por conta desse procedimento, ao final
você pode vir a ser sancionado, você pode vir a ser punido por conta da quebra da hierarquia e da disciplina que a gente vai estudar nessa Lei 13.407 de 2003, que é o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então, no primeiro artigo, que é o título da lei, exatamente a mesma coisa que está escrita lá no título. A gente já tem essa informação que é extremamente importante e a partir da sequência, antes de ir para o artigo 2º, já vou explicar para vocês o que é hierarquia, o que é disciplina. Vamos primeiro para o conceito de hierarquia, que é um pouco mais amplo, que nada mais é do que a ordenação dos cargos com a consequente divisão das responsabilidades. A gente vai para a lousa agora para mostrar para vocês um esquema que traz aqui, na verdade, a divisão desses cargos com a consequente divisão das responsabilidades. A gente faz aqui uma linha divisória para mostrar para vocês que existem duas carreiras na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Uma, que eu vou ingressar aqui como aluno soldado, certo? Como aluno soldado. E a outra, você vai entrar como aluno do CFO ou como cadete. Mas, na verdade, só aqui é que você vai estar entrando na carreira de oficial. Essa aqui é a carreira de praça, que você vai entrar como aluno soldado, vai ser promovido a soldado, a cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro, subtenente, que é o topo da carreira das praças. E se você estudar um pouco mais, você pode fazer um CHO, curso de habilitação de oficiais, e ingressar na carreira de oficiais, podendo chegar no máximo até major. Então, refazendo aqui a carreira, você que está pensando em fazer esse concurso agora para soldado da Polícia Militar, você vai ingressar como aluno soldado, segundo a lei. E eu não tenho como brigar com a lei. Um outro problema que você deve atentar é muitos candidatos, eles brigam com a prática e a teoria. Nunca brigue com a teoria. Se a lei está dizendo que o aluno soldado já é considerado militar, já tem todos os direitos, para efeito de prova você vai considerar que esse aluno é militar já e tem todos os direitos. Se você for lá no artigo 59, por exemplo, do Estatuto, ele vai dizer que o aluno soldado já tem direito a férias. Se você for lá no artigo 210 do Estatuto, ele vai dizer que o tempo que o soldado está passando como aluno, melhor dizendo, que o aluno passa durante o curso, já está contando para efeito da sua contribuição para a sua aposentadoria. Então, o aluno soldado é militar para todos os efeitos e você deve responder assim na prova. Então, esse aluno soldado, ao ingressar, se for aprovado no curso, vai ser nomeado soldado. Aí a lei de promoções diz que ele tem que passar 7 anos como soldado para ser promovido a cabo, tem que passar 5 anos como cabo para ir a terceiro sargento e assim sucessivamente até chegar ao topo da carreira, que é o cargo de subtenente. Chegando a subtenente, se nunca mais ele estudar, se nunca mais ele quiser nada com a vida, ele pode ir para casa numa nova promoção que foi criada, chamada promoção requerida. De subtenente ele é promovido a segundo-tenente e vai para casa na promoção requerida, certo? Essa promoção apenas exige que o militar tenha 30 anos de contribuição e desses 30 anos, pelo menos 25 anos de contribuição como militar. No caso específico do subtenente, ele tem que estar, no mínimo, num comportamento bom para pedir a requerida a segundo-tenente e tem que ter pelo menos 1 ano de subtenente para poder solicitar essa promoção. Então, essa vai ser a carreira de quem não quiser estudar, de quem não quiser se preparar, fazer um curso superior, porque quem preencher esses requisitos, ou seja, o subtenente que tiver nível superior, que tiver o comportamento ótimo, aqui já tem a mudança. Daqui para cá, na requerida, olha só como é interessante, o comportamento é o bom. Mas se eu quiser vir daqui para cá, o artigo 24 do Estatuto, ele diz que o comportamento mínimo já vai ser o ótimo. Estando no comportamento ótimo, tendo um nível superior, pelo menos 15 anos de serviço e vários outros requisitos, eu posso fazer o CHO. Professor, e por que para fazer o CHO eu preciso do ótimo e para ser promovido a segundo-tenente na requerida eu preciso só do bom? É importante frisar que todas essas promoções que eu citei, daqui até aqui, todas elas vão exigir apenas o comportamento bom como requisito para que você seja promovido. E, de novo, o subtenente, para ser promovido a segundo-tenente, também o comportamento mínimo vai ser o bom. Porém, o subtenente que quiser fazer o CHO, ele vai precisar do ótimo. Por quê, professor? Porque esse subtenente que faz o CHO, depois de concluído o CHO, ele vai ser promovido a segundo-tenente, pode ser promovido a primeiro, pode ser promovido a capitão e pode chegar até oficial superior. Viram a diferença? O que pediu a promoção requerida vai para casa como segundo-tenente, pronto, está aposentado. Esse outro que faz o CHO, como eu falei, promoção a segundo-tenente, primeiro capitão, podendo chegar até major, que é o maior cargo que vocês vão poder chegar sem fazer um novo concurso público. Então, essa é a carreira das praças, que, repito, vai do aluno soldado até o subtenente,
Se o subtenente, como eu falei, quiser pedir a requerida, vai para casa como segundo tenente. Se fizer o CHO, ele vai poder chegar até major QOA, que a gente ainda vai estudar a diferença. Então, essa foi a carreira das praças, certo? E como a gente vê no quadro, o quadro é muito claro para a gente, ele mostra que no caso das praças especialmente, o nome do cargo da praça é graduação, está aqui o nome do cargo da praça, certo? E uma outra observação que é importante ressaltar é que o cargo da praça é chamado de graduação e quem confere esse cargo, quem vai dar esse cargo para a praça é, na verdade, o comandante-geral. Então, quem promove as praças é o comandante-geral, está aqui a nossa tabelinha mostrando o comandante-geral, é o responsável pela promoção das praças, enquanto que os oficiais, a gente vai iniciar agora, tem postos, esse é o nome do cargo do oficial, é o posto, e esse oficial, ele vai ser promovido por quem? Pelo governador do estado, que, por coincidência, é a única autoridade, está aqui do lado, que pode demitir os oficiais. Então, só quem pode demitir o oficial é o governador do estado. Como a gente já falou, praça promovida pelo comandante-geral, e às vezes você vê, capitão, essa informação é muito básica, mas tem várias questões da SESC que tratam justamente disso. Dizem que a praça vai ser promovida pelo governador, dizem que o oficial vai ser promovido pelo comandante-geral, aquela inversão que eu falei no comecinho do curso, ok? Carreira dos oficiais, vamos lá. Você vai passar no concurso para o CFO, está aqui o nome do curso, curso de formação de oficiais, lá você vai ser cadete, e esse cadete, ao concluir o curso com aproveitamento, é promovido aqui de cadete a segundo tenente. E vai passar por todas as etapas, segundo tenente primeiro, capitão, major, tenente coronel, coronel e pode chegar no máximo até coronel, comandante-geral. Não sei se vocês observaram, mas com a mudança que ocorreu em 2015, esses dois cargos foram criados para as praças, segundo sargento e terceiro sargento, e foram criados dois cargos para os oficiais. Quais foram? Segundo tenente, aqui na base, e o coronel comandante-geral está lá no topo da pirâmide. Então, foram dois cargos criados para os oficiais e dois cargos criados também para as praças. Na carreira dos oficiais, como a gente já falou, a gente tem a divisão de oficiais subalternos, são esses dois aqui. Nós temos os oficiais intermediários, que são somente os capitães, e daqui para cima todo mundo vai ser oficial superior, do major até o coronel comandante-geral, todos são considerados oficiais superiores. Assim, a gente adianta algumas informações que a gente deveria ver somente lá no Estatuto. É bom para que você possa já ir antecipando essas informações. Então, pelo que a gente está vendo aqui, a gente já tem um conceito claro do que seria a hierarquia. Hierarquia, divisão dos cargos com a consequente divisão de responsabilidades. Logicamente que dentro da hierarquia, a gente ainda vai falar em antiguidade, em precedência funcional, em precedência hierárquica, em escalonamento hierárquico. Todas essas informações são importantes para se distinguir quem deve conduzir uma tropa, quem deve mandar e quem deve obedecer, quem deve acatar aquelas determinações. No próprio conceito de disciplina, que a gente vai ver daqui a pouco, ele diz que disciplina é o quê? É a aceitação, é o acatamento das ordens, logicamente que devem ser ordens legais, é a aceitação das leis, os regulamentos, das normas, e na hora que o subordinado não aceita isso, que ele não acata, ele está ferindo a disciplina e por conta disso ele pode vir a ser sancionado, ele pode vir a ser punido. Então, o conceito de hierarquia, essa divisão dos cargos com a consequente divisão de responsabilidades, vamos dar prosseguimento voltando aqui para a lousa com novas informações para você. O que a gente vê aqui? O artigo 9º, ele traz para a gente o conceito de disciplina, que é aquilo que eu falei. Disciplina militar é o exato cumprimento dos deveres militares, deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral. Aqui é que a gente vai ter que ter cuidado. Acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens por parte de todos e de cada integrante da corporação militar. Vamos voltar aqui para explicar por que eu me preocupo com esse acatamento integral. Integral, todas as leis, todas as normas, todas as ordens. Quando se fala todas as ordens, logicamente que eu tenho que subentender que eu só vou acatar todas as ordens que forem consideradas legais. Porque se uma ordem foi ilegal e eu cumprir essa determinação ilegal, eu vou estar sendo responsabilizado solidariamente. O que é a responsabilidade solidária? Vai responder quem executou a ordem e quem determinou. Se o meu superior me deu uma determinação ilegal e eu sei que é ilegal e cumprir, eu vou responder junto com o meu superior. Então, somente
entra no conceito de disciplina o acatamento, a aceitação das ordens legais que saem, que são emitidas pelo superior. É tanto que a gente tem uma observação, voltando aqui para a lousa, para o nosso esquema, a observação diz, a obediência às ordens legais, está aqui em negrito, para que você não erre, dos superiores. Então, somente as ordens legais devem ser acatadas pelo subordinado. Na sequência, a gente tem o artigo 2º, que é importante também, porque é o artigo que vai trazer quais são os militares que estão sujeitos, que estão subordinados a esta lei. Que lei é esta, professor? Código Disciplinar dos Militares Estaduais. Então, o artigo 2º diz, estão sujeitos a esta lei, ao Código Disciplinar, os militares do Estado. Cuidado, somente os ativos e os da reserva remunerada, nos termos da legislação vigente, e, na sequência, a gente vai ter aqui algumas exceções. Vamos voltar para o conceito. Veja só. O Código Disciplinar, no seu artigo 2º, diz que estão sujeitos ao Código Disciplinar os militares ativos e os militares da reserva remunerada. Sempre que a gente chega no artigo 2º, eu tenho a obrigação de chamar a sua atenção, porque temos várias regras gerais que estão no nosso Código Disciplinar e no Estatuto, e temos algumas exceções. Tem várias regras que são consideradas regras gerais, mas geralmente a gente tem alguma exceção a essa regra. Por que da minha preocupação? Porque se cair a regra geral, eu tenho que aceitar a regra geral, mas se sair na prova, se cair na prova, a exceção estiver especificado como exceção, eu também tenho que acatar como uma questão considerada correta. Então, o que diz o artigo 2º? Que os militares da ativa e os militares da reserva remunerada estão sujeitos ao Código Disciplinar. Vamos lá. Digamos que no enunciado, e a CESP adora situações hipotéticas, digamos que a CESP cita um militar estadual que se encontra no serviço ativo e se encontra exercendo uma função não militar. Por exemplo, está à disposição de uma prefeitura, está à disposição de um outro órgão do Estado de Ceará, exercendo uma função não militar. Pergunto, esse militar está sujeito às regras do Código Disciplinar? Não. Agora ele caiu na exceção. Somente os militares ativos estão sujeitos ao Código Disciplinar, desde que eles não estejam exercendo função não militar. Vamos lá. Professor, os militares da reserva remunerada estão sujeitos ao Código? Estão. O senhor, nesse momento, está sujeito ao Código Disciplinar? Não. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou exercendo o cargo de deputado estadual aqui no Ceará. Por conta disso, eu não estou sujeito às regras do Código Disciplinar, porque quem ocupa um mandato eletivo, a partir do momento que assume o cargo eletivo, enquanto estiver exercendo, mesmo estando na reserva remunerada, também não vai estar sujeito ao Código Disciplinar. Vamos lá para outra exceção. Digamos que eu tenho um oficial que está no serviço ativo, mas que está à disposição da Justiça Militar, trabalhando como magistrado da Justiça Militar. Professor, o que é magistrado da Justiça Militar? Um juiz militar, certo? Sempre que o militar comete um crime militar, com algumas exceções, ele é julgado por uma junta militar, é julgado lá pelo Conselho de Justiça. Esse Conselho de Justiça a gente vai aprender lá no Estatuto, que é composto por um juiz de direito e alguns oficiais da corporação a qual o militar cometeu o crime faz parte. Então, se for um policial militar que cometeu o crime militar, digamos, 4 oficiais da Polícia Militar são convocados para julgar junto com o juiz de direito aquele crime. Então, esse é o chamado Conselho de Justiça. E esses oficiais, mesmo sendo militares ativos, também não vão estar sujeitos ao Código Disciplinar. E a última exceção, para que a gente possa voltar para a lousa, é, na verdade, uma exceção. A lei diz que o Código Disciplinar está aplicado ao militar ativo e ao militar da reserva remunerada, não sendo aplicado ao militar reformado, que é um militar que está aposentado também, é um militar inativo, mas não está sujeito às regras do Código Disciplinar. Então, a gente vai ver aqui as exceções previstas no artigo 2º. Vamos lá. O disposto nesse artigo não se aplica a quem? Aos militares do Estado ocupantes de cargos públicos não militares ou cargos eletivos. O professor citou alguns exemplos agora há pouco. Também não estão sujeitos ao Código Disciplinar os magistrados da Justiça Militar. Agora há pouco o professor falou quem eram esses magistrados da Justiça Militar. E, por fim, não estão sujeitos ao Código Disciplinar os militares reformados do Estado de Ceará, até porque esses não podem mais retornar ao serviço ativo mediante convocação. Então, temos a regra geral e temos aqui algumas exceções, 3 incisos que falam de militares que não estão sujeitos ao Código Disciplinar. Na sequência, a gente vai justamente explicar quem são esses militares, quem é o militar ativo, quem é o militar inativo, para facilitar a sua vida. A gente vai explicar, dentro dos militares ativos, quais são os que estão sujeitos ao Código Disciplinar, quais são as exceções, e entre os militares inativos também,
cada um, qual está sujeito e qual não está sujeito ao Código Disciplinar. Começando pelo conceito de militar ativo. Se você quiser saber onde é que eu tenho essa informação, você vai lá para o Estatuto. Estou adiantando de novo para que você possa entender o Código Disciplinar. Lá no artigo 3º do Estatuto, a gente tem a informação e essa divisão de quem são os militares ativos. Primeiro, são os militares de carreira. Professor, quem é esse militar de carreira? É o militar que já está ocupando um cargo da carreira de praça ou da carreira de oficial. Quando é que ele vai estar ocupando esse cargo? Voltando para cá. O militar vai estar ocupando o cargo a partir do momento que ele conclui seu curso de formação. Se eu estou falando da praça, eu sou aluno soldado e fui nomeado soldado. Pronto, então, a partir desse momento, eu iniciei a carreira de praça. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro até subtenente, eu estou na carreira das praças. Se eu já ingressei na carreira de oficial, a partir do momento que eu sou segundo tenente, primeiro, capitão, major, tenente coronel, coronel, até coronel, comandante-geral, eu estou na carreira de oficial. Essa é a regra geral da carreira dos oficiais. Então, os militares de carreira são considerados militares ativos. Mas, como eu já tinha adiantado no comecinho da aula, os alunos de curso de formação já são considerados militares ativos para todos os efeitos. Um dos artigos que confirma isso é o artigo 3º do Estatuto. Já falei, artigo 3º do Estatuto, artigo 59 e o 210, dão para a gente a confirmação de que os alunos em curso de formação já são considerados militares ativos. Muito embora na prática haja aí uma distorção dessa informação. Então, voltando aqui para a lousa, o que a gente vê? Cadetes, que são os alunos oficiais, e também os alunos soldados, são considerados militares ativos para todos os efeitos. Professor, e esses outros alunos que estão aí? Os alunos dos cursos específicos de saúde, capelania e também complementar são considerados militares ativos. A gente tem que voltar para cá para explicar para vocês. A carreira de oficial pode ser de oficial combatente, pode ser de oficial de saúde, pode ser de oficial capelão, pode ser de oficial complementar. Lembrando que o oficial complementar, ele só existe no Corpo de Bombeiros, não existe mais na Polícia Militar. Além disso, nós temos os militares, os oficiais, que são considerados oficiais administrativos, do QOA, mas não são, eles não ingressam na carreira direta de oficial, eles vêm da carreira de praça e ingressam nesse quadro. Então, também são considerados militares ativos os alunos desses cursos específicos. Eu passei no concurso para oficial de saúde, então eu vou fazer um curso de formação específico para a saúde. Ou então para capelão, você lá, o padre na Polícia Militar, o seu pastor na Polícia Militar, então faço um curso específico como capelão. Bem como complementar, que repito, só existe lá no Corpo de Bombeiros. Então, como a gente falou, esses alunos desses cursos específicos são considerados já militares ativos para todos os efeitos. Além deles, a gente vai aprender no artigo 6º, 184, 185 e 186 do Estatuto, todos os quatro, que existe a possibilidade de um militar que está na reserva remunerada ser convocado e retornar para o serviço ativo. Se ele foi convocado e voltou ao serviço ativo, o nome já está dizendo, o militar que estava na reserva e foi convocado, volta a ser militar ativo, que, indo aqui para o quadro, é justamente o último militar que é considerado militar ativo. O militar componente da reserva remunerada, quando convocado. Ele foi convocado, aceitou o convite, retornou ao serviço ativo. Então ele voltou a ser militar ativo. Nós temos na inatividade 3 tipos de militares. O militar da reserva remunerada, como eu falei, aquele que está sujeito ao Código Disciplinar. O militar da reserva não remunerada, está aqui o militar da reserva não remunerada, e também eu vou ter o militar reformado, o militar da reforma. Vamos lá. Os 3 são considerados militares inativos, certo? O militar, repito, da reserva remunerada, da reserva não remunerada e o militar reformado. Professor, qual é a diferença? Existe realmente esse militar da reserva não remunerada? Ele está previsto no artigo 199 do Estatuto. Você der uma lida no artigo 199, vai dizer o seguinte: o militar que assumiu um cargo civil público permanente, ao assumir esse cargo, vai ser demitido e é transferido para a reserva sem direito à remuneração. É justamente isso. Ele vai para a reserva sem remuneração, reserva não remunerada. É um militar, pessoal, que foi demitido não porque cometeu um crime, não porque cometeu uma transgressão disciplinar, porque ele não pode acumular cargos públicos, é o que está previsto na legislação. Então, como ele assumiu um cargo civil público permanente, por ter assumido esse cargo, ele é demitido, mas ele não deixa de ter um vínculo com a corporação. Ele continua sendo militar da reserva não remunerada. Além desse,
eu vou ter o militar reformado. O militar pode ser reformado por 3 motivos diferentes. Ele pode ser reformado por incapacidade definitiva, um problema de saúde que não permite mais que ele exerça essa função. Aí, para verificar se o salário vai ser integral ou proporcional, vai depender do caso. Lá na frente a gente vai estudar isso. Eu tenho um militar que é reformado por questão de idade, quando ele chega numa idade X. Antigamente eu tinha uma dor de cabeça muito grande para explicar para os alunos essa idade. Hoje fica muito fácil. Um militar que completar 65 anos, estando na reserva, ele é transferido para a reforma. Professor, não sei por que ele vai sair da reserva para a reforma. Porque o militar reformado nunca mais vai poder ser convocado. Até por questão de idade, não faz sentido convocar um senhor já com 66, 70 anos para retornar para o serviço ativo. Então, a reforma por idade, ela acontece exatamente aos 65 anos. O militar que está na reserva, ao atingir 65 anos, ele é transferido para a reforma. Algumas pessoas dizem que a regra é, o militar vai para a reserva, passa 5 anos na reserva e vai para a reforma. Não, na verdade a regra não é essa. Não existe um tempo determinado que ele vai ficar na reserva. Alguns militares passam 5, outros passam 10. Eu, por exemplo, fui para a reserva em 2011. Em 2011 eu tinha lá meus 33 anos. Com quantos anos eu vou para a reforma? Quando completar 65. Se estiver vivo, vou passar 32 anos na reserva e só depois disso é que eu vou ser reformado, porque a idade é fixa, 65 anos. Já os motivos que vão levar à reserva são vários. Eu fui para a reserva à força, porque assumi o cargo eletivo. Tem vários motivos que levam à reserva. Então, repito, o militar que for reformado está dispensado das regras do Código Disciplinar, mas continua sendo militar inativo. Então, existe a reserva por incapacidade de saúde, incapacidade definitiva, existe, a reforma por incapacidade definitiva, a reforma por motivo de punição disciplinar, que a gente vai falar agora, e também a reforma por idade, que a gente já explicou. Então, reforma por idade, explicada, 65 anos, reforma por incapacidade definitiva, quando você não tem mais condições de trabalhar por um problema de saúde, que é a última reforma administrativa disciplinar. Professor, o que é a reforma administrativa disciplinar? É uma punição que é aplicada ao militar quando ele comete uma transgressão disciplinar muito grave. Nós vamos estudar aqui as transgressões disciplinares, que são 8 na verdade. A gente vai estudar aqui o pra-preceder, que é uma sigla que a gente criou para facilitar o seu estudo, a sua memória, você lembrar as 8 sanções. A gente vai ver que existe uma punição chamada reforma administrativa disciplinar. É uma punição tão dura que ela não pode ser aplicada a qualquer momento, só quando você comete realmente uma transgressão grave, que seja realmente uma transgressão que não lhe permita mais trabalhar. Você vai ter que ser colocado para fora da instituição, mas não foi uma transgressão tão grave que leve à demissão ou expulsão. Então, eu vou lhe colocar para fora do serviço ativo, você vai continuar sendo militar, mas vai ficar reformado, impossibilitado de trabalhar, vai ficar aposentado. E, professor, e qual é a grande punição disso tudo? A grande punição vai ser no seu bolso, porque o militar que for reformado por conta de problema disciplinar, reforma administrativa disciplinar, vai receber salário proporcional, ou melhor, proventos, que esse é o nome técnico para o salário do militar inativo, proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Se o militar, por exemplo, tinha 15 anos de serviço e foi reformado por punição, reforma administrativa disciplinar, ele vai receber apenas a metade do seu salário, porque ele precisava de 30 anos para receber o salário integral. Se ele tinha apenas 10 anos, vai receber 1/3 do salário e assim sucessivamente. Então, desta forma, a gente consegue identificar todos os militares, vendo aí o artigo 3º do Estatuto, né? A gente adiantou um pouco esses conceitos do Estatuto para facilitar a sua vida, para que você possa entender melhor esse conceito de quais são os militares que estão sujeitos ao Código Disciplinar ou não, e entre os militares que estão sujeitos, somente o militar ativo e o militar da reserva, com as exceções. Já aprendi quais são os militares ativos, lembrando que quando eu falo dos militares ativos, eu tenho os alunos que estão sujeitos às regras do Código Disciplinar e também às regras do estabelecimento de ensino onde ele estiver matriculado. Temos algumas exceções entre os militares ativos, já falamos aqui. O militar que ocupa um cargo não militar, temos o militar que é considerado magistrado da Justiça Militar, e entre os inativos nós temos o militar da reserva remunerada que ocupa um cargo eletivo e por conta disso não está sujeito ao Código Disciplinar. Essa foi a nossa primeira aula, a introdução ao Código Disciplinar, já com a distinção de hierarquia e disciplina. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente dá continuidade ao assunto. Até breve.